tem que fazer uma redação, que é uma dissertação. Já me travei aí. E aí, o que eu posso prometer para você? Que terminando esta aula, que nós temos aquele acordo, seu tempo é valioso para mim. Assim como na minha plataforma, se você é aluno da plataforma, tem uma aula lá no módulo de redação, tudo bem? Com exercícios de práticos para você também fixar esse conteúdo. Então, terminando esta aula, você vai compreender quais são os tipos de dissertações que nós temos. Sim, porque nós temos alguns tipos de dissertações. Professor, aí você me pegou num negócio aqui do coração, porque eu não sei nem fazer a dissertação que o pessoal pede no negócio da prova. Aí você já me traz essa informação a mais aqui, que é do negócio dos tipos das dissertações. Hoje eu vou mostrar rapidamente esses tipos, porque o foco, né, o nosso objeto de estudo da aula é entender ali dentro da dissertação argumentativa, tá bom? E aí eu vou explicar rapidamente os tipos de dissertações. Por que que é importante? Vocês sabem que eu não consigo passar conteúdo incompleto. Então eu gosto que vocês entendam, quando existem outros tipos de dissertações, que fica mais fácil entender fazendo uma comparação, para que você não confunda, por exemplo, a dissertação expositiva, que é muito comum os alunos confundirem, com a dissertação argumentativa, que é esta que você tem que fazer na sua redação. Tudo bem? Então, vamos lá. Você vai entender e diferenciar a estrutura do texto dissertativo argumentativo. O que tem que ter em cada parte obrigatoriamente do seu texto? Isso é uma coisa muito interessante. Por quê, professora? Porque assim, gente, muita gente não sabe. Hoje eu vou passar para vocês um checklist, sabe? Todos os tópicos que são obrigatórios dentro da sua introdução, dentro do seu desenvolvimento, dentro da sua conclusão da redação. Então, para você que está iniciando os estudos em redação, ou até mesmo para você que já tem conhecimento sobre a estrutura da redação, essa aula é importante. Por quê? Para você rever se de fato você está colocando tudo o que precisa dentro de cada parte da sua redação, ou se você está deixando algum tópico de fora. Né? Às vezes você está deixando um tópico de fora e nem percebeu que está deixando, ou que está trocando, ou está colocando em outra parte da redação. Tudo bem? Então, é importante que você entenda esta parte aqui, é importante que você entenda qual é o checklist, o que tem que ter em cada parte da redação. E aí, eu pergunto a vocês, e eu quero saber da parte de vocês, eu quero que você coloque também no comentário. Você quer que eu faça uma aula que, após esta, nós falemos somente sobre cada uma dessas partes? Modelos de introdução, modelos de desenvolvimento, modelos de conclusão? Se para você isso for interessante, eu posso trazer. Então, coloque aí nos comentários se você sim, quero ou não. Coloque, digite 1 se você quer aula com modelos de cada uma das partes, ou 2 se não precisa, beleza? Eu vou olhar o que vocês vão colocar aí bonitinho, e aí eu baseado aí na opinião de vocês, porque às vezes vocês falam assim, não, professora, não precisa, essa aula aí eu procuro aqui no canal, depois eu assisto, não precisa, tá tranquilo, beleza? O que é dissertar? É muito interessante. Para quem nunca participou de uma live minha, para quem nunca participou de uma aula minha, o negócio é o seguinte, é uma interação. Eu tento manter o máximo de interação que eu consigo com vocês, baseado aqui no nosso chat e tudo mais, tá? Então, por favor, não se sinta afrontado, não sinta com medo, me responda, não tenha medo. Aqui é um ambiente seguro, aqui você pode errar à vontade, aqui ninguém vai te julgar, aqui nós temos todos os alunos que participam da nossa live, eles têm um comportamento muito legal, tá? Então, eu não sei de que forma que nós conseguimos criar uma comunidade muito bacana de estudos dentro deste canal do YouTube, que é Professora Pamba, que se você não se inscreveu, já se inscreva. Fique à vontade para responder, para errar. Aqui é um ambiente seguro para você fazer isso, tá bom? E troquem ideia comigo, conversem comigo à vontade pelo chat, tá bom? Vamos lá, vamos lá. Eu pergunto para vocês, ó, meu cabelo desenhou aqui bonitinho para vocês. Eu pergunto para vocês, o que é dissertar? Por que você chega lá na sua... Ó, você chegando na prova, ó, é que vocês não estão conseguindo ver minha perna de jogadora cara, ó. Vocês estão chegando lá na prova, ó. Chegando na prova, ó. Confiante, aluno meu chega como? Ó, ó, aham, ó, uhum.
chegando na prova, bonito, né? Chegando lá, aí você pega lá a provona, joga no peito da mãe, aí você olha assim e fala assim, faça uma dissertação baseada no seguinte tema. Aí você fala, e aí aí você já me pegou aqui no negócio da... Faça uma dissertação argumentativa baseada no seguinte, eu não sei nem o que é dissertar, nem o que é argumentativa. Aí você já me pegou um pouquinho mais, malemolência. Ó, nem viu, eu tô, ó como que eu tô, entendeu? Comigo é assim. Aí eu falo pra vocês, só loucura, né? Eu falo pra vocês, o que é dissertar? Fale pra mim, coloca aí nos comentários, o que você acha que é dissertar? O que você acha que é dissertar? E eu já sei mais ou menos a resposta que você vai me dar. Olha lá. Dissertar é escrever, falar, dar o seu ponto de interesse. Ele quis dizer dar o seu ponto de vista sobre algo. Beleza. O que mais? O que é dissertar para vocês? Sim. Explicar um assunto. Ok. É escrever. Dissertar é escrever ou falar sobre, né? Tá certo, tá certo. Eu todinha, não sei nem por onde começar. Vamos lá, tá perfeito. Joga no peito da mãe. É isso, confia, vem comigo. O que é dissertar, gente? Dissertar, explicar, tá? Desenvolver seu ponto de vista. Sirlene falou que tá tonta. Sirlene, labirintite pode ser, hein? É você falar sobre aquele assunto, expressar a sua opinião e etc. Bem-vinda, Francisca. Escrever. Esqueci o que é, prof. Explicar seu ponto de vista, expor algo, saber enganar, escrever sua opinião, escrever, falar sobre o tema proposto, dando sua opinião, argumentando. Vamos lá. Tudo que vocês colocaram aqui está dentro do que eu quero, mas basicamente, dissertar é falar sobre, falar ou, claro, no nosso caso, né, escrever sobre algo. Isso é dissertar. Aí eu pergunto para vocês, dissertar é dar o seu ponto de vista? É persuadir o leitor? Não. Dissertar é falar ou escrever sobre algum assunto. Fale ou descreva sobre o tema violência. A violência vem ocorrendo em diversos países, desde a pré-história, desde o boom, não sei o que você pode falar, mas você não precisa dar absolutamente em nenhum momento a sua opinião. Por que eu estou falando isso? Porque existem tipos de dissertações. Dissertar é única e exclusivamente falar sobre algum assunto e não em si expressar a sua opinião sobre aquele assunto ou argumentar sobre aquele assunto. Por que eu estou falando isso? Porque nós temos tipos de dissertações. Nós temos uma dissertação que é pouco conhecida, e aí muita gente vai ficar surpresa, que é a dissertação subjetiva. A dissertação subjetiva é aquela que é escrita em primeira pessoa. Quem é a primeira pessoa? Eu, nós, né? A dissertação subjetiva é aquela na qual você expressa sentimentos, emoções, tudo bem? Então, é aquela que você fala assim, eu creio que existe um amor entre nós. É aquela que você escreve, por exemplo, em uma crônica, que você escreve em um e-mail, que você escreve uma carta de amor. Na dissertação subjetiva, você tem liberdade para escrever em primeira pessoa. Mas, lembrando, quando a gente escreve em primeira pessoa, a gente se compromete com tudo que está escrito ali. E aí nós temos mais dois tipos de dissertações, vamos focar aqui, que é a expositiva e a argumentativa. O que é a expositiva? A expositiva é como se fosse uma notícia de jornal ou até mesmo um trecho de um texto técnico, tudo bem? Eu não estou dando a minha opinião, eu vou mostrar um exemplo para vocês. Eu simplesmente exponho uma informação. Então, o que é uma dissertação expositiva?
O objetivo dela é informar ou esclarecer dúvidas. Deixa eu até sair da frente para vocês conseguirem ver. Informar ou esclarecer as dúvidas em relação a um determinado tema. Então, olha ali o que é uma dissertação expositiva. Gramaticalmente, entende-se por advérbio a palavra que indica uma circunstância, modo, lugar, tempo, e ele pode modificar um verbo, um adjetivo ou outro advérbio. Sim, gente, isso daqui é uma dissertação expositiva. Eu estou simplesmente explicando. Eu não estou dando minha opinião, eu não estou falando se um advérbio merece sofrer, eu não estou... Nada disso. Tudo bem. O advérbio merece sofrer é ótimo, né? O que é uma outra dissertação expositiva? Uma notícia de jornal. Ocorreu um crime na rua da fazenda. Até agora a polícia não identificou nenhum suspeito. A polícia está pegando as câmeras próximas ao local para ver se identifica alguém. Ponto. Isso é uma dissertação expositiva. Não dei minha opinião, não falei que alguém merece ser preso, não falei que nada. Eu só dei a notícia para você. Isso é uma dissertação expositiva. E a gente tem que tomar muito cuidado para não cometer este erro de deixar e de transformar a nossa redação da prova em uma dissertação expositiva. Tudo bem? Agora nós temos o nosso objeto de estudo e aquilo que é feito na redação da prova, que é a dissertação argumentativa. Tudo bem? Então, quando a prova fala para você, faça uma dissertação, já pegou-se por convenção que você tem que subentender que ele está pedindo a você uma dissertação argumentativa. Então, presta atenção nisso. Isso daqui é algo importante. Se você chega na sua prova e a prova não escreve para você que é uma dissertação argumentativa, você tem que saber, subentende-se por convenção, que é uma dissertação argumentativa. Então, faça uma dissertação em língua portuguesa, seguindo as normas, seguindo a norma culta. Você não vai escrever uma dissertação expositiva, ponto. Tudo bem? Você vai escrever uma dissertação argumentativa. Mesmo que ele não escreva o argumentativa para você. Isso é muito importante, porque muitas bancas não escrevem mais o argumentativa. Entretanto, tem bancas que vão colocar lá. Entretanto, tem muitas bancas que vão colocar. Escreva uma dissertação argumentativa baseada no seguinte tema em língua portuguesa, seguindo a norma culta, em até 30 linhas e tal. E tá tudo certo. Beleza, gente? Então, fiquem atentos. Então, quando eu falo para vocês, escreva uma dissertação, ou a banca pede que você escreva uma dissertação, você já deve subentender, isso é muito importante, que estamos tratando de uma dissertação argumentativa. Tudo bem? Não vai escrever na sua redação uma dissertação expositiva, que a sua redação será anulada. Não é este o objetivo da banca, tá bom? Tanto porque no próprio edital, mesmo que eles não escrevam na hora da prova, como consta no edital o tipo de redação que eles vão pedir e o que eles querem que você faça na redação, eles vão usar isso como para rebater ali qualquer tipo de recurso que você entre. Então não faz nem sentido, tá bom? Eles podem até não colocar na hora ali da prova, por espaço, mas como eles colocaram no edital, você não adianta entrar com defesa. O que você vai ter que fazer na sua redação? Uma dissertação argumentativa, ou seja, você vai ter que falar sobre algum assunto, escrever sobre algo, que é isso daqui, dissertar é escrever sobre algo, mas escrever sobre este algo argumentando, convencendo o outro da sua opinião em terceira pessoa. É isso que quer dizer o argumentativa. Então, o que é uma dissertação argumentativa? Falar sobre algo, ponto, mas quando você falar sobre este algo, você vai convencer, você vai persuadir, você trará argumentos para convencer o outro da sua opinião sobre este tema que é dado ali pela banca. Deu para entender até aqui, gente? Sim ou não? Coloquem aí, por favor, para mim, sim ou não nos comentários. Se vocês estão entendendo até aqui ou não. Sim ou não? E aí eu coloquei um exemplo muito rápido, né? Só para a gente ter uma ideia. Dessa forma, é imprescindível que os problemas do sistema de saúde pública do Brasil sejam sanados, uma vez que a população está há muito tempo à deriva da precariedade e do sucateamento, conforme dados divulgados pelo Ministério da Saúde, em que tal. Então, até aqui estamos entendidos. Então, o que eu vou te pedir agora? Vou te pedir duas coisas. Primeira, você vai dar o like nesse vídeo. Cadê meu like? Todo mundo deu like? Sim. Gente, eu só tô pedindo para você dar um like e se inscrever nesse canal.
Nada demais. No máximo, me seguir lá no Instagram para assistir minhas loucuras também lá, entendeu? O negócio que, entendeu? Quem tá me seguindo no Instagram e não tá me seguindo no Daily, não sabe o que é a loucura daquele Daily, gente. Aquele Daily ali, eu tô controlada ainda no Daily, viu, gente? Quem tá me seguindo no Daily lá, não sabe que eu tô controlada, porque se eu postasse de fato o que eu penso, minha Nossa Senhora. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho? Sou inscrito desde 2017. Beijo para você, Edson. Olha só, vamos falar um pouquinho das características da dissertação argumentativa. Vamos falar um pouquinho sobre as características? Sobre quais são os tópicos principais. Não estou falando ainda das partes do texto, estou falando só das características da dissertação, tá? Dessa redação que você terá que escrever. Ou seja, isso daqui tem que ser o básico que você tem que ter na sua cabeça. Ó, eu não posso errar nisso daqui na hora de escrever a minha redação. Então, primeira coisa, uso da terceira pessoa. Uso da terceira pessoa. Você não pode escrever na sua... Ai, professora, mas eu ouvi... Ó, gente, vamos lá. Eu ouvi fulano de tal falar que não tem problema escrever nós. Tudo bem? Segue, faz isso. Se depois a sua redação vier com a nota baixa ou a redação vier anulada, não venha bater em minha porta, não venha bater em minha porta, porque eu, na história deste canal, nunca falei isso. Eu tenho minha consciência livre, tranquila. O que é escrever em terceira pessoa? Você nunca vai falar, o que é escrever em terceira pessoa? Você nunca vai falar assim em uma redação dissertativa. Nós achamos que o prefeito é um safado. Tudo bem? Como que você vai escrever numa dissertação argumentativa? Acha-se que o prefeito é um safado. Quem acha-se? O si. Quem que é o si? Terceira pessoa, não sei, não sou eu, é meu eu lírico. Quando você escreve em terceira pessoa, você mantém algo que é o distanciamento do leitor. Você não se envolve emocionalmente na história. Então você não tenta convencer por meio de sentimentos e emoções, você convence por meio de argumentos. Tudo bem? Tá dando para entender? Então, pessoal, quando você escreve uma dissertação argumentativa, obrigatoriamente essa dissertação você tem que colocar todos os verbos em terceira pessoa. Julga-se que uma melhora no sistema educacional deve ser implementada o mais rápido possível. Julga-se que, não é nós julgamos, não é eu julgo. Tanto porque se você escreve eu julgo, nós julgamos, você não está fazendo uma dissertação argumentativa. Eu quero ouvir bem alto você gritar no meu ouvido. Se você escreve em primeira pessoa, você está fazendo uma dissertação... O quê? Isso! Ah, menina, mas que loucura! Subjetiva muito. Para de gritar. Também não precisa exagerar no grito. Daqui a pouco seu vizinho bate na tua porta aí com um pedaço de madeira de tora na mão, vai quebrar, arrebentar tua porta, teu portão inteiro, com ódio de você gritando subjetiva. Entendeu? Que coisa horrorosa, precisa ficar gritando tanto. Pois é. Porque se você escreve em primeira pessoa, você não está escrevendo uma dissertação argumentativa, você está escrevendo uma dissertação subjetiva, e isso é um outro tipo de dissertação. A Aline está gritando no chat, Daiane está gritando no chat. Entendeu? Vocês gritaram no meu ouvido aqui, já me deu um ciricutico, entendeu? E qual que é a característica da dissertação argumentativa? Escrever em terceira pessoa, tá bom? Então eu não acho nada, nós não achamos nada, acha-se, julga-se, tudo bem? Formalidade e norma culta. Quando eu falo de formalidade e norma culta, aí é que as pessoas já começam. Ah, professora, é aqui que começa o meu problema. É aqui que a loucura já me pega. Por quê? Porque eu não sei escrever palavras difíceis.
porque eu não sei escrever difícil, eu não sei escrever bonito. Quem que já pensou assim? Escreve aí para mim nos comentários. Quem aqui fala que não sabe escrever difícil, escrever bonito? Escreve eu aí nos comentários. Ai, professora, o problema da minha redação ao ser boa é porque eu não sei escrever difícil. Eu não sei escrever bonito, aquelas palavras bonitas. Eu não sei escrever as palavras complexas do dicionário. Ô, vocês são comédia demais, mas para com isso. Modo loucura ativado. Eu sou assim o dia inteiro. É um inferno conviver comigo. Eu sou assim o dia inteiro. Olha lá, eu sei. Ai, porque eu não sei escrever bonitão. Ô, gente, sabe o que é escrever bonito? Sabe o que é escrever de forma bonita? É escrever de forma clara e objetiva. Não é utilizar palavras difíceis, um vocabulário rebuscado. Inclusive, eu digo uma coisa para vocês. Existe um termo, só palavras inoxidível. É isso mesmo, é isso mesmo. Gente, existe um termo em língua portuguesa que chama preciosismo. Quando o aluno ele começa a rebuscar demais a redação e gera inclusive um certo bloqueio de fluência da leitura do corretor. E aí o corretor ele pode até descontar a sua nota dependendo desse nível de bloqueio por excesso de preciosismo no texto. Um texto bem escrito é um texto claro, é um texto objetivo, com palavras simples, as palavras do seu próprio vocabulário. É aquele texto que eu leio, de cara eu entendi o que você quis dizer. Não é porque você escreveu palavras difíceis. Destarte! Você pode até colocar, não tá errado colocar. Mas não fica preocupado de... Óbvio, gente, ler é importante para adquirir vocabulário? Óbvio, eu nunca vou falar para um aluno meu, muito pelo contrário. Tem que ler, é uma das melhores formas de se adquirir vocabulário. Ninguém vai ler um dicionário, mas ler um livro, ler uma ficção, ler um romance, né? Ler um livro agradável, um livro por mês, que seja. Estabeleça aí a meta de ler um livro por mês, que seja. Isso já ajuda você a adquirir um vocabulário, a se comunicar melhor. O pessoal não entende por que a leitura está diretamente associada a uma melhor comunicação. Eu te explico agora. Quando você lê, você tem sinapses comunicativas, né? As sinapses de comunicação do seu cérebro, elas vão se formando e vão melhorando, porque você vai ensinando o seu cérebro, né? Então, você começa a pegar como que eu explico isso sem ser com termos técnicos, né? Ai, porque eu sei os termos técnicos, né? Fica muito difícil para mim colocar em termos populares, sabe, gente? Eu tenho que usar termos difíceis para falar. Você consegue estabelecer sinapses comunicativas e você começa a estabelecer novas formas de se comunicar. Então você começa, é como se a leitura do livro, ela começasse a estabelecer para você novas ligações comunicativas. Então você começa a formar novas maneiras e novas ordens de formar frases e períodos. Vocês entendem o que eu quero dizer? Então, por isso que a leitura é importante para melhorar a sua comunicação. É por isso que a gente fala, leia, porque você começa de fato a melhorar o seu vocabulário, aprender novas palavras, aprender a se comunicar melhor, mas é por isso, porque de fato você começa a ter novas sinapses comunicativas diferentes, é por isso, tá bom? Vamos lá! Formalidade norma culta. Norma culta o que é? Usar as regras de língua portuguesa, né? A formalidade é escrever ali na ordem, a formalidade é não utilizar palavras de baixo calão, não utilizar gírias, não é verdade? A norma culta é utilizar a crase, a vírgula, a regência, a concordância verbal, então utilizar as regras gramaticais corretamente. Distanciamento do leitor já falei, porque você tem que convencê-lo pela terceira pessoa para manter um distanciamento, né? Argumentos. Você tem que ter argumentos para convencer o outro da sua opinião em terceira pessoa. Isso é um fato, isso é obrigatório em uma dissertação argumentativa, tudo bem? Olha lá, solução para o problema. Observem que eu coloquei aqui um asterisco.
eu coloquei um asterisco na solução para o problema, porque não são todas as provas que pedem soluções para o problema. Tem alguns concursos que pedem, o Enem pede, alguns vestibulares pedem, tudo bem? Agora, não são todas as provas. Como que eu vou sei, professora, se a minha prova pede ou não solução para o problema? O edital vai falar isso para você. O edital vai escrever lá bonitinho para você. É necessário botar um projeto de intervenção, uma solução para o problema na sua conclusão, tudo bem? Título. Redação tem que ter título. E tem a estrutura do texto, que é o que a gente falará a partir de agora. Beleza? Tranquilo? Beleza? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Pergunto a vocês o seguinte. Quantos parágrafos, no mínimo, a redação de vocês tem que ter? Não dá risada não, gente. Babar na hora da prova é osso, para molhar a prova. Quantos parágrafos, no mínimo, a redação tem que ter? 3, né? Pelo menos um parágrafo de introdução, um de desenvolvimento e um de conclusão. Um de introdução, um de desenvolvimento e um de conclusão. Tudo bem? O que normalmente o pessoal costuma fazer? No mínimo 3. Presta atenção. Se o corretor chega na sua prova, presta atenção, isso é muito importante. Sua redação pode ser, inclusive, anulada por erro na estrutura. Se o corretor chega na sua prova e não enxerga, no mínimo, 3 parágrafos, a sua redação pode ser anulada. Ele tem que enxergar pelo menos um parágrafo de introdução, pelo menos um de desenvolvimento e pelo menos um de conclusão. Pelo menos. Então, professora, me atrapalhei na hora da prova. Eu me atrapalhei na hora da prova. Quando eu fui olhar ali, não deu tempo de fazer tudo que eu queria fazer. E aí eu escrevi uma redação correndo na folha oficial direto, não fiz a melhor redação do mundo, mas era só para entregar. Qual que é o mínimo que você tem que fazer? No mínimo, uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Um parágrafo para cada um. Isso é o mínimo, ponto. Tá? Aí a gente vai olhar aqui o que tem que ter dentro de cada um desses parágrafos, obrigatoriamente. O que tem que ter dentro dessa introdução obrigatoriamente? Dentro da introdução, você vai chamar a atenção do seu leitor. Para o quê? Para o tema. Dentro da introdução, o tema da redação ele tem que ficar muito claro para o seu leitor. Você tem que pensar o seguinte, quando uma pessoa está passando pela rua, se ela pega a minha folha de redação no chão e ela lê a minha introdução, ela não sabe qual que é o tema, mas ao ler a minha introdução, ela entende qual que é o tema. Tudo bem? E essa é a importância da introdução. E além de entender qual que é o tema dentro da sua introdução, dentro dela você ainda vai inserir a sua tese. E o que é a tese que vai aparecer obrigatoriamente na introdução? A tese, gente, é o... Anotem isso. É o seu ponto de vista em relação ao tema. E o que eu quero dizer com isso? Em terceira pessoa. Então, na introdução, além de apresentar o tema, eu tenho que apresentar o meu ponto de vista em relação ao tema dentro da introdução. Então, suponhamos que o tema seja as cotas nas universidades. Quando a gente fala de cota nas universidades, você tem ali basicamente 2 pontos. Você é a favor ou você é contra. Na introdução, você vai ter que deixar muito claro qual que é o tema da sua redação e também deixar claro se você é a favor ou contra a cota nas universidades. Em terceira pessoa, obviamente. Tudo bem? Como que isso costuma acontecer? Normalmente, quando a gente lê lá a introdução, a gente fala assim, né? Vamos falar sobre um tema mais fácil. Violência contra a mulher, né? A violência contra a mulher persiste e este problema precisa ser sanado
Ou seja, quando você fala que este problema precisa ser sanado, você está deixando claro a sua opinião em relação ao tema. E esta é a sua tese. Por quê? Aí, durante a argumentação, você vai defender por que este problema precisa ser sanado. Por que ele é tão nocivo à sociedade. Vocês estão entendendo o que tem que ter dentro da introdução? Tranquilo até aqui? Na introdução, você vai inserir informações que poderão ser desenvolvidas ali ao longo da sua redação. Por isso que você pode utilizar diversas técnicas de introdução. Tem algumas técnicas de introdução, que vocês até já comentaram, que vocês querem aulas específicas para cada parte da redação, certo? Lives específicas para cada parte. Mas existe, por exemplo, uma técnica de introdução que é enumeração de problemas. No final ali da introdução, dentro do parágrafo introdutório, você vai enumerar vários problemas que existem dentro daquele tema e vai escolher um ou dois para usar no desenvolvimento. Tudo bem? Então, você apresenta o tema na introdução, você deixa claro qual é o seu ponto de vista em relação ao tema, e aí, na sequência, você, utilizando uma técnica de introdução, que existem diversas. Se você é aluno da minha plataforma, eu já quero até deixar claro aqui, porque eu sei que tem gente que usa as aulas do YouTube até para revisar, como revisão. A aula, ela tem, eu acho que, 12 tipos de introdução, tá? 9 a 12 tipos de introdução. Então, você pode pegar lá o seu material e já revisar e começar a treinar em cima de cada um. E eu deixo essa dica para você que está aqui no YouTube também. Pegue a aula no YouTube de tipo de introdução que eu tenho aqui no canal, escolha um tipo de introdução e comece a treinar uma por uma e veja aquela que você acha mais fácil fazer e pratique sempre em cima dela. Combinado? Olha lá. Desenvolvimento da redação. Desenvolvimento da redação é onde você apresenta a sua argumentação. Professora, pergunta, que eu sei que pode ter surgido aí na cabeça de vocês. Muito provavelmente surgiu na cabeça de alguém. Professora, se eu apresentar a minha opinião no desenvolvimento, fica errado? Fica. Você quebrou a estrutura do tipo dissertativo argumentativo, do texto dissertativo argumentativo. Então, o corretor ele vai descontar minha nota? Vai. Porque o tema e a tese é um checklist, gente. Você tem que fazer isso aqui na introdução. Cada um deles você tem que apresentar na introdução. E no desenvolvimento? Você tem que fazer cada um desses tópicos do desenvolvimento. E na conclusão? Então, é interessante vocês terem isso anotado. Por quê? Porque depois, quando você termina de escrever as suas redações, você pode até começar a olhar, tipo assim, ó. Eu apresentei o tema dentro da introdução? Onde que tá o meu tema aqui, ó, dentro da introdução? Ah, tá aqui, ó. Tô deixando claro o tema na introdução. Qual que é a minha tese? Onde que eu apresentei a tese aqui dentro da introdução? Ah, tá aqui, ó. Tudo bem? Quais são as informações que eu inseri aqui? Ah, estão aqui, ó. As ideias secundárias estão aqui. Então, você começa a fazer um checklist dentro de cada parte da sua redação. Fica muito mais fácil, além de não fugir do tema, você não errar na estrutura do seu texto, tudo bem? Então, ó, o que você vai fazer no desenvolvimento? Você vai apresentar fatos, opiniões, tese, argumentos. Então, você vai retomar a sua tese aqui na argumentação, obviamente, né? Porque você tem que ser coerente, né? Se você apresentou a tese na introdução, você vai retomar para comprovar a sua tese agora aqui na argumentação, certo? Você não vai apresentá-la aqui, você vai apresentar na introdução, você vai retomá-la aqui. Professora, sabe qual que é o meu grande problema com a argumentação? Pergunta 2. Eu já sei que vocês vão levantar a mão. Professora, sabe qual que é o meu grande problema com a argumentação? É que eu não sei nenhuma citação. E aí, se eu não fizer citação, minha redação vai ser anulada. Eu não sei de onde vocês tiram essas ideias, que se não fizer citação, a redação vai ser anulada. Primeiro que citação não é obrigatório. Fazer citação é bom? É excelente. Eu recomendo fazer citação? Claro que eu recomendo fazer citação. Tudo bem? Se você souber uma citação que tenha relação com o tema, faça a citação. Agora, se você não sabe uma citação relacionada ao tema, para deixar o seu argumento mais forte, você pode usar fatos, ou seja, alguma coisa que aconteceu,
na sociedade relacionada àquele tema. Você pode usar exemplificações relacionadas àquele tema. Tudo bem? Eu até dei um exemplo aqui numa aula do ano passado, eu falei assim, pessoal, se você está falando sobre desastres naturais, se você está falando sobre tragédias naturais, você pode falar sobre Brumadinho, você pode falar sobre as questões das queimadas do ano passado, né? Quantos hectares de terras que nós perdemos por causa das queimadas. Vocês podem falar sobre uma série de tragédias naturais que nós temos aqui no Brasil acontecendo, infelizmente, e que você tem de exemplificação sobre tragédias naturais, se estiver, claro, de acordo com o tema. Tudo bem? Senta o dedo no like aí, hein? Senta o dedo no like. Beleza? Ó, Gustavo falou que se chegar nos 500 likes, a aula vai ficar salva. Tá combinado. Tá combinado. Eu deixo salvo, então. Olha lá, se chegar. Apresentar fatos e opiniões. Outra coisa extremamente importante na argumentação. Você convence e persuade o seu leitor. É aqui que você vai usar toda essa sua sedução. Sabe essa sedução que você usa para conquistar uma morena? É aqui que você vai usar para conquistar o corretor da sua redação. Sabe aquele argumento quando a tua mãe fala alguma coisa que você sempre tem a resposta na ponta da língua? É aqui que você vai ter resposta na ponta da língua. É aqui que você vai usar toda essa sua malemolência de persuasão para convencer o leitor da sua opinião. Só a sua é a certa. Tudo bem? E a dele é errada. Então é aqui que você vai usar os argumentos. Por isso que é importante você citar uma exemplificação daquilo, fazer, por exemplo, uma comparação histórica, uma comparação social, uma comparação cultural, tudo bem? Apresentar dados estatísticos que comprovem a sua argumentação. Isso vai muito ajudar aqui a convencer o leitor, tudo bem? Você prova o seu ponto de vista em terceira pessoa e utiliza algumas técnicas argumentativas que existem e que eu posso trazer em lives aqui também para vocês, como vocês já disseram, vocês querem que eu traga também. No caso da esposa e no cartão de crédito, também acontece bastante, né, Márcio? A gente tem um negócio da persuasão, mas não é, que às vezes o cartão, às vezes a gente escorrega, o cartão passa. É um negócio, é uma loucura também, né? Não vou falar que ela tá errada, porque ela não tá. Porque eu sei como é que é o negócio de cair, a gente às vezes... Vocês não viram? Eu dei uma desequilibrada aqui, eu podia estar com o cartão no bolso, agora com esse negócio de aproximação é um perigo, entendeu? Conclusão. O que você vai fazer na conclusão? Prof, se eu fizer o Enem no 8º ano e tirar 1000, parabéns. Não vai poder fazer muita coisa, porque no 8º ano você basicamente vai usar como treineiro, você só vai poder prestar como treineiro, né? Você não vai poder usar a sua nota do Enem, a não ser que sejam comprovadas algumas questões e aí você tente segurar isso, mas eu acho muito difícil, porque ó, 8º ano, 9º ano, 1º ano, 2º ano, 3º ano, segurar a nota 4 anos não tem como, mas você vai ter a sua nota 1000, obviamente, aí você vai ter que tirar de novo no 3º ano, tudo bem? Não vai dar para usar. Conclusão, é onde você faz o fechamento das ideias, onde você vai mostrar para o seu corretor que o texto está fechando, está encerrando, tá? Onde você tem que retomar a sua tese. Prestem atenção nisso daqui. Muita gente não faz isso na conclusão. Isso é obrigatório. Mas, professora, eu nem sei o que é isso. Lá na introdução, você falou que medidas precisam ser tomadas para que a violência contra a mulher seja sanada. Na conclusão, você vai falar assim, a violência contra a mulher, medidas precisam ser tomadas para que a violência contra a mulher seja sanada. A violência contra a mulher não pode persistir na sociedade. Ou seja, você disse a mesma coisa com outras palavras. Na conclusão, você tem que retomar a sua tese, ou seja, você tem que retomar aquela opinião que você começou o seu texto lá na introdução. Professora, por que eu tenho que retomar a tese na minha conclusão? Porque você mostra para o seu corretor que você foi coerente, ao longo de todo o texto. Ou seja, você começou o texto com uma opinião e você finalizou o texto com a mesma opinião. Tá dando para entender? E sim, gente, retomar a tese na conclusão é obrigatório. Ou seja, quando você escrever o seu parágrafo conclusivo, você depois vai pegar e falar assim, então, eu iniciei o fechamento das ideias? Iniciei. Eu retomei a minha tese aonde? Retomei a minha tese aqui, check.
Tá tudo certinho, tudo bem? Eu apresentei a solução para o problema que a minha banca pede, que muitos lugares chama de projeto de intervenção ou nova tese. Eu apresentei a solução para o problema, caso seja o caso da sua banca, da sua prova, tudo bem? Quais são as técnicas de conclusão que você utilizará, né? E aí, tem aqui também, já tem no canal, a aula de técnicas de conclusão, como fazer o projeto de intervenção, uma aula super completa, super legal também, tá bom? Então, o que é obrigatório fazer na sua conclusão? E aí, uma coisa muito interessante, tá? Um parágrafo apenas de introdução. Apenas um parágrafo de introdução. Professora, eu posso fazer 2? Não. Falhou no modelo do texto dissertativo argumentativo. Não pode. Professora, posso fazer 2 parágrafos de desenvolvimento? Pode. Posso fazer 3 parágrafos de desenvolvimento? Pode. 4? Acho demais. Uma redação, sei lá, de 30 linhas, 4 parágrafos de desenvolvimento, meu filho, com o que você tem tanto para falar? Não é uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, não. Isso é uma redação de 30 linhas, pelo amor de Deus. Tudo bem? 2 parágrafos de desenvolvimento, ó. 1 de introdução, 2 de desenvolvimento e 1 de conclusão. Show de bola. 1 de introdução, 2 de desenvolvimento e 2 de conclusão. Pode. Você pode, na conclusão, em um parágrafo, apresentar o projeto de intervenção e no segundo parágrafo da conclusão, só fazer a retomada da tese e o fechamento do texto. Pode fazer isso, tá? Isso pode fazer. O que você não pode? Fazer 2 parágrafos de introdução. Isso não é permitido. Outra coisa que você não pode fazer na conclusão. Quem que chuta aí que eu sempre fico louca? Eu falo isso aqui para vocês. Quem que aqui já assistiu uma live minha, quando eu falo da conclusão, eu fico louca que eu perco as estribeiras, eu quebro o estúdio todo. Quando eu falo, o que você nunca pode fazer na conclusão? Tem algumas coisas você não pode fazer na conclusão. Fala uma coisa pra mim que você nunca pode fazer na conclusão. Eu me coço todinha. Você nunca termina a sua redação com uma pergunta. Como assim, professora? Você escreve uma redação inteira, você argumenta, você fala, você convence, aí você vai lá e termina a sua redação deixando um questionamento aberto para o corretor. Na conclusão, você vai lá e fala assim, e aí, será que um dia esse problema terá solução? Me irrita. Não me irrita. Não me irrita, não. Nunca. Hoje eu tô, né? Não faz pergunta na conclusão. Onde você pode fazer pergunta? Você pode fazer pergunta na introdução? Pode. E aí você responde no desenvolvimento. Você pode fazer pergunta no desenvolvimento? Pode, desde que você responda no desenvolvimento. Você pode fazer pergunta na conclusão? Não. Não faz pergunta na conclusão, porque você não tem espaço para responder. Tudo bem? Gente, nunca faça pergunta na redação e não responda. Toda e qualquer pergunta que você fizer, você tem que responder na redação. Você pode finalizar a introdução com uma pergunta e começar o desenvolvimento respondendo essa pergunta. Você pode fazer isso. Mas você nunca pode fazer uma pergunta e não responder essa pergunta na redação. Combinado? Passei até um nervoso aqui que, ó, deixa eu colocar até um negócio aqui, ó, pra combinar com, ó lá, fiquei nervosa, ó, mudei até o clima da lousa, ó, fiquei nervosa, ficou vermelho, ó, não esqueça, tá valendo cupom na minha plataforma, cupomzinho bonitinho pra você, cupom aula. Se você quiser começar a estudar comigo ainda hoje, não deixe de se inscrever, curso livre com cursos públicos, serve para qualquer banca, curso completo de gramática completa, redação, interpretação e compreensão de texto. Tem o gramática para iniciantes também e tem o extensivo Enem Vestibulares para você, usa o cupom AULA, combinado? Beleza, gente? E também não deixe de me seguir lá no Instagram. Foi um prazer inenarrável estar com vocês aqui hoje. Se não bateu a meta de like, a live não vai ficar salva, porque eu não sou palhaça.
Eu dou um aulão desse completo, lindo, maravilhoso. Eu passo meu melhor perfume para vir aqui dar aula para vocês. Eu danço, represento, eu sambo, faço tudo aqui e mais um pouco. Aí você vem falar para mim que você não vai sentar um dedo no like, se inscrever nesse canal e compartilhar o canal? Ah, você vai sim. Ah, você vai. Tudo bem? Então, se não fez, não vai ficar. Entendeu? Combinado, combinado. Vou fazer a aula de introdução. Maísa já tá metendo louco aqui também. Pode voltar lá pro daily, Maísa. Pamba imitações. Não vou fazer imitações. Eu só vou fazer imitações para quem tá lá no daily, entendeu? Porque lá eu também já não tenho vergonha de fazer mais nada. Lá a gente já tem uma intimidade do caramba. Vocês me vêm acordando lá também, que também já tá tudo bem pra mim. Prof, você é maravilhosa. Beijo pra você, Silene. Obrigada pelo carinho. Chama a Polícia Rodoviária Universitária Federal Municipal do Estado de São Paulo, amiguinha de Arapongas. Hoje eu não tô com os meus efeitos aqui porque eu coloquei um efeitinho, gente. Aí travou. Aí eu tirei. Aí eu não coloquei mais não. Tá bom? Beleza? Eu vou fazer as minhas imitações lá no meu daily. Então, me sigam aqui no meu Insta, que tem uma dica hoje lá que eu postei eu expliquei sobre regência lá nos meus stories hoje, tá? Postei um desafio também de Reels hoje pra vocês, de pergunta, de quiz. Já não deixe de responder também por lá. E lá tem também o perfil do meu daily, então não deixe de acompanhar. Obrigada, beijo pra vocês, beijo Luna, beijo pessoal que tá sempre aqui comigo. Até semana que vem, terça-feira, não se esqueçam aqui no canal, tem aula de segunda a quinta e toda terça-feira à noite, 7 horas da noite, eu estou com vocês aqui ao vivo. Super beijo, fiquem com Deus, até semana que vem e tchau!